Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, mineradores. Tudo bem com vocês? Então, hoje é um podcast muito legal. É um podcast que a gente da Arthur está anunciando uma parceria com o pessoal da Blocks. E em vez de fazer uma introdução longa, eu vou basicamente apresentar o nosso convidado. Pedir então para você, Felipe, se apresenta. Quem é o Felipe? Quem é a Blocks? Primeiro, agradecer aqui o convite, né, a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Eu que ouço bastante, né? Eu ouço aqui o podcast. Estava comentando aqui nos bastidores com o Leta, que venham perseguindo aqui, ouvindo ele um pouco aqui no YouTube, tanto no podcast da Arthur, quanto nas participações especiais, para que a gente possa se inteirar desse universo cripto, que, já emendando na tua pergunta, o universo ali de mineração, de criptomoeda, ele é um tanto quanto novo para mim, né? Eu, que sou um dinossauro, apesar de essa feição jovial, mas sou um dinossauro do mercado financeiro, junto com a Blocks, né? A Blocks, ela é uma empresa que atua, Leta, no mundo dos investimentos alternativos. E quando a gente fala de investimentos alternativos / operações estruturadas, basicamente a gente está falando de possibilitar de estruturar oportunidades, seja de crédito, seja de equity, para que investidores comuns, como eu e você, né, pobres mortais, com 5, 10, 15, 20, 100 mil reais, possa investir, possa participar de oportunidades que poderíamos dizer que outrora, né, eram restritas ao que a gente chama de grandes fortunas, né, ou ultra high net worth individuals, aqueles grandes family offices, aqueles grandes investidores que têm acesso a grandes oportunidades, a oportunidades diferenciadas de investimento. Então, o propósito da Blocks como empresa é exatamente esse, usando as estruturas, os veículos do mercado de capitais, possibilitar que investidores comuns tenham acesso a oportunidades de investimento como em energia renovável, né? Energia solar, investimento florestal, investimento em startups com grande potencial de crescimento, como, por exemplo, tese de cannabis medicinal, né? O CBD, que a gente já fez aqui algumas operações, investimento direto em vinhos. Então, esse aqui é arcabouço, e por que não dizer agora, né? Com essa nossa parceria em mineração de criptomoedas, mineração de ativos digitais, a gente também está possibilitando esse acesso ao público em geral. Então, falando um pouquinho da Blocks, se eu pudesse resumir, esse é o nosso propósito e a definição da nossa empresa. E qual foi sua trajetória para pensar em montar essa plataforma? Que, pelo que eu entendo, vocês basicamente querem democratizar o acesso do indivíduo qualquer a uma coisa que só o pessoal que tem acesso ao Itaú Personalité poderia ter, assim, certo? Eu diria até, exatamente isso, mas eu diria que, falando em Itaú Personalité, você foi bem generoso, né? Eu diria que operações um tanto quanto high yield, como a gente conhece no mercado, dessa magnitude, são operações que estão ali no private do Itaú, ou até no ultra high. E quando a gente fala de ultra high, a gente poderia dizer aqueles clientes que têm seus 30 milhões para cima. Por quê? Porque a gente está falando de títulos que não são tão grandes, né? Se a gente pensar no mercado tradicional, a gente pode falar de CRIs, né? CRAs, debentures, CRs, operações ali de 8, 10, 12, 15, 18 milhões de reais, que vão estar pagando CDI mais 15, CDI mais 18, PCA mais 20. São operações, de fato, high yield, e que, por serem high yield, pessoal, a gente não está dizendo que são operações isentas de risco, né, naturalmente, mas que dentro de uma alocação de um ultra high, ela compõe, né, um portfólio importante. Bom, fazendo aqui a versão curta da história, né? Eu estou nesse mercado, Lita, já tem algum tempo, mercado de investimentos, né, em geral. Sou baiano, fundei uma empresa de investimentos, né, um agente autônomo de investimentos em 2002. Às vezes as pessoas perguntam, pô, Felipe, então é 2022? Não, 2002. O mato era muito alto e ali, junto com outros sócios, essa empresa chamava Futura Invest,
Nós crescemos, o negócio prosperou, éramos agentes autônomos de uma saudosa corretora chamada Banif Invest. Na verdade, é Cono Finance, que virou Banif Invest, que virou Directa Invest, que virou Caixa Geral de Depósitos, que virou Rico, que virou XP. Mas, no meio do caminho, nós montamos uma corretora e montamos uma DTVM, né, uma Futura Invest DTVM, fechamos uma joint venture com a Azimuth, que é um grupo internacional, em 2012. De 12 a 16, eu e meus sócios tocamos esse negócio, né, essa expansão, e em 2016 nós vendemos, né, a nossa participação para a Azimuth integralmente, e durante o nosso non-compete foi que surgiu a Blox. Então, a Blox ela é fruto aí de uma história no mercado de capitais tradicional, tentando trazer um pouco agora, né, usando tecnologia e o poder das fintechs, para trazer um pouco de diversificação e pimenta para o portfólio dos investidores comuns. Muitos empreendimentos sempre surgem de uma dor, né? Tipo, você quer solucionar um problema que você tem na sua vida, você percebe ele e com isso você resolver ele para você e resolve para os outros. Qual é a sua história para ver essa hipótese de valor da Blox, sabe? Como você sentiu essa falta no mercado? Olha, se a gente entende, né, a Blox como um marketplace, ou seja, eu sou uma plataforma que tem dois lados. Então, a gente aqui, claro, está dando uma ênfase natural para o lado do investidor, ou seja, para o lado daquele que quer encontrar uma oportunidade de investimento alternativa ou investimento estruturado high yield. Ok, mas se a gente olhar também para o outro lado, ou seja, e aí vem a dor, né? Se a gente está falando de oportunidade de investimento high yield, a gente precisa que alguém ou alguma empresa emita esse título. E quando a gente olha para o outro lado aqui do marketplace, ou seja, empresas pequenas e médias com grande potencial que querem acessar o mercado de capitais e não encontram respaldo na nossa tradicional Faria Lima, essa é a principal dor que a gente procura resolver. Por quê? Porque com toda a história, Lita, aqui do que a gente tem, do mercado, naturalmente a gente acaba se tornando referência, né? Com o primeiro contato de grandes empreendedores. Então, você tem ali um empresário, por exemplo, que tem uma grande rede de laboratório. E quando eu falo grande, é porque é grande, mas é um laboratório regional, por exemplo, que fatura seus 200 milhões ano. Esse empresário vira para você e diz, poxa, como que eu capto investidores, sócio-investidores no meu negócio? Né? E você vai dizer, poxa, procura um banco de investimento, né? Procura o BTG, banco de investimento, que é excelente, procura o Itaú BBA, procura o BBI, procura o AXP, IB, mas ele vai dizer, poxa, cara, mas lá os caras só vão olhar para emissão de 150, 200, 300 milhões, e não é o que eu quero fazer emissão de 20 milhões. Esse small middle market, ele é muito mal atendido. E aqui está a principal dor, e aqui está a principal atuação da Blox, né, que é montar veículos e dar solução para que o small middle market acesse o mercado de capitais, seja em operações de equity, aspas, mini IPOs, sejam operações de dívida, né? Trazendo ali investidores que estão emprestando recurso para esses investidores, similar a uma debenture, por exemplo. Cara, você falou uma palavra que eu ia fazer na próxima pergunta, que é IPO. Tipo, esse modelo existe fora, e vocês olharam benchmarks, ou ele é uma dessas jabuticabas pela nossa dificuldade de acesso de capital? Porque que eu saiba, abrir capital na Bolsa Brasileira é muito mais difícil, muito mais caro do que abrir capital lá fora. E por isso, sei lá, nosso mercado acionário é tão menor assim. Sem sombra de dúvidas, são uma pergunta bem complexa, porque vem uma questão cultural, tanto do lado dos investidores, etc. Mas se a gente for se ater aqui simplesmente à questão regulatória barra custo, né, e dificuldade burocrática, eu diria que você tem total razão.
A gente tem aqui um arcabouço, ou pelo menos tínhamos, e você vai entender o porquê, um arcabouço regulatório bastante pesado, e é exatamente nessa direção, né, que surgem plataformas ou surgem soluções como a Blocks. A gente aqui não está como ente regulado do mercado, né, disruptando este mercado, ou melhor, virando de ponta cabeça, disruptando até a gente está tentando fazer, mas virando de ponta cabeça. Porque tem um tripé aqui que é fundamental, né? Eu sempre digo que para que o acesso ao mercado de capitais ocorra, a gente precisa de 3 fatores. O primeiro fator é uma condição macroeconômica favorável. Então, seja mundialmente, seja localmente, né? Depois você precisa, hoje, de regulação. Como que se acessa ao mercado, né? Via um IPO, via uma oferta pública. E depois você precisa de tecnologia para tentar encurtar esse caminho. Afinal de contas, se a gente for olhar para o passado, quando você não tem tecnologia, quando você não tinha, né, tecnologia, falar de um IPO era o quê? Olhar relatórios impressos gigantescos, viagens e mais viagens, né? Não tinha ali um roadshow virtual, por exemplo, via videoconferência. Beleza. Aí vamos situar o Brasil. O Brasil, neste aspecto, ele está andando, eu diria, lado a lado, ou muito paralelo, né? Às vezes na frente, às vezes um pouquinho atrás, mas de forma bastante par e passo ao mundo. E quando a gente fala de mundo, vou parafrasear agora o nosso presidente atual da CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários brasileira, o mundo está caminhando para o que a gente chama de Open Capital Markets. Você vai dizer, pô, Felipe, você está inventando essa palavra aí, porque o que eu conheço é Open Finance. É exatamente isso. O que ocorreu, olha só, o que ocorreu no Finance, ou seja, com o surgimento do Nubank, Neon e tanto banco digital que veio do afrouxamento regulatório dos meios de pagamento, está ocorrendo agora no mundo do mercado de capitais. Então, a Blocks, ela surge com base inicialmente em uma primeira regulação, que é a Instrução CVM 588, hoje Resolução 88, que permite que você faça, aspas, esse mini IPO através da internet. E essa estrutura se expande, Leta, pelo novo arcabouço regulatório, recém entrado em vigor agora da CVM, que é a Instrução 160. A instrução, ou melhor, Resolução 160, ela substitui a antiga 476 e a antiga 400, que regulavam as ofertas públicas. Hoje, o acesso ao mercado de capitais, seja via IPO, seja via emissão de dívida, em todas as esferas, ele está muito mais simples e muito menos burocrático. Então, eu espero, né, que a gente veja muito mais empresas e muito mais oportunidades, claro, para os investidores no curto espaço de tempo. Acho que estamos no caminho certo. Cara, interessante. Eu tinha ouvido falar muito pouco, confesso. É um mercado que bom que tá tendo essa inovação, né? Importante. Deve ser grego aqui para a turma, né? Muita a turma que é mais voltada para o mundo, né, da criptomoeda em si. Falar um pouco aqui de regulação de oferta pública e tal, né? Que é a instrução, essas instruções, a 160 principalmente. Mas a CVM também está bem favorável ao mundo cripto, né? Vocês devem ter visto o parecer, que é o parecer de número 40, foi de outubro do ano passado, de 2022, foi numa direção bem desenvolvimentista do mercado, na nossa leitura. Sei. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa que veio na minha cabeça. Qual é a diferença, ou qual é a relação também, diferença ou relação da Blocks para uma corretora de capitais? Por exemplo, por que uma Clear ou uma XP não faz exatamente o que a Blocks está fazendo, ou vocês oferecem o seu produto na plataforma deles? Tipo, como funciona essa conexão? Ou, no fundo, vocês são uma corretora focada nesse nicho específico? Eu acho bem importante
É bem interessante a tua pergunta, né? Alô, Bestimol, se estiver ouvindo, vamos conversar. Meu amigo, conheço há muitos anos, inclusive. Mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que o mercado ele vai de evoluções, né? A gente tem aqui nichos específicos e fases específicas. Falar um pouco aqui da Blocks, né? Da maneira que a gente olha os investimentos alternativos. A gente aqui origina, estrutura e distribui dentro de uma regulação específica, que é a resolução CVM 88, neste caso que a gente está aqui falando, operações ditas como investimentos alternativos. A gente não é uma corretora propriamente dito, apesar de eu já ter tido uma corretora no passado, porque não é necessário para esse tipo de produto você ser uma CTVM ou uma DTVM, já que a gente está falando de uma legislação específica da CVM. Então, no fim do dia, a gente tem um produto final, que é um valor mobiliário, que, em tese, poderia ser, sim, ofertado e liquidado através das corretoras comuns. Por que as corretoras não fazem? Cara, vão fazer. Eu entendo que é um caminho natural, assim como tem sido a adoção por esses players tradicionais, Leta, do próprio universo de criptomoedas. Então, você tem o BTG com a sua bolsa, né, seu player de digital assets, que, se eu não me engano, chama Mint. Você tem a XP com a Xstage, você tem o mercado Bitcoin, que sempre foi desse mercado, indo para investimentos tradicionais. Então, eu acho que essa interseção ela vai acontecer em algum momento. É uma questão de mercado, né? Agora, se a gente parar para poder pensar no público, né, em geral, de investimentos brasileiro, a gente ainda tem muito espaço no que tange ao público convencional, sabe? Ou seja, o médico, engenheiro, advogado que ainda está ali alocando em um produto não tão bom no seu banco, ou ele ainda não acessou a bolsa diretamente, ou não conhece um título de crédito privado. Eu diria que o mundo dos investimentos alternativos, que é o que a gente trabalha, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para os investimentos alternativos. Por quê? Porque é uma questão de educação e de momento de alocação, né, de portfólio. E quantos projetos a Blocks já ajudou a captar? Quanto tempo vocês estão rodando esse formato? Legal. A gente aqui está eu diria, desde 2019, quando a gente olha, né, somente para o mundo dos investimentos via crowdfunding, que é essa resolução CVM 88, né, nós já fizemos pouco mais de 80 projetos, salvo engano, 82, se eu não me engano. Somos líderes nesse mercado, então, quando a gente olha ali em termos de volume, né, nós somos a maior plataforma de emissões dentro da regra 88 da CVM, com um pouco mais ali de 160 milhões desde 2019, apesar da gente não ser só isso, né? A gente, dentro do grupo, tem uma gestora de recursos, onde a gente estrutura fundos tradicionais, fundos convencionais, porém alternativos, FIPs, fundos imobiliários, FIAGROS, né? FDICs, basicamente esses 4 aqui dentro do mundo dos alternativos. Temos também uma estrutura de securitização, onde a gente faz emissão de CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, CRA, debenture, CR, né, que são os certificados de recebíveis, mas tudo dentro do âmbito das operações diferentonas, né, alternativas. Mas dentro desse espectro que a gente está falando, que é a resolução CVM 88, a gente é líder, né, nesse mercado, estamos aí desde 2019 atuando nessa labuta. Como vocês fazem para avaliar os negócios que estão dentro da plataforma? Porque pelo que você fala agora, eu entendi que são vários negócios diferentes, tem um escopo muito grande dentro da plataforma. Como vocês fazem a avaliação deles? Muito boa pergunta, porque não dá
para sermos excelentes em tudo, pelo menos humanamente excelentes em tudo, né? Quando a gente fala o mundo, né, dos investimentos alternativos, a gente tem aqui algumas premissas. Primeiro, naturalmente, a gente está falando de 4 segmentos prioritários. A gente aqui pode dizer que estamos falando de investimentos em alguma relação, né, com ativos ligados ou lastreados ou com lastro no agronegócio, em infraestrutura, energia, telecom, saneamento. Podemos falar também aqui em real estate, então operações ali com foco em renda ou ganho de capital. Podemos falar em legal claim, ativos judiciais, né? Operações ali de precatórios, aquisição de algum tipo de ativo judicial. Startups e NPL, né? Que é Non-Performance Loan, né? Ativos estressados. E aí a gente tem um flavor que está ali em volta, que são as operações um pouco mais excêntricas, como investimento em cemitério, investimento em cannabis, investimento em vinho, mas que no fim do dia, olha que coisa interessante, né? A gente pode falar dessa camada superficial, né, do flavor, mas no final do dia, e aí entra a questão da mineração de Bitcoin, né? A gente está falando de um hard asset. Sempre você está lastreado em um ativo físico, em um ativo que você pode tocar, em um ativo tangível. Poxa, cemitério é uma operação fúnebre, né? Um pouco bem diferente, né? E tal, se a gente pensar assim. Mas no final do dia, o business de cemitério é um business imobiliário. Você tem um lastro ali numa terra, num ativo imobiliário. Eu brinco até que é o único player imobiliário que você vende a incorporação, né? Ou seja, você vende o uso do camarada ali, ainda cobra aluguel. Então é 2 em 1. Venda e aluguel num business só. Inclusive tem um fundo imobiliário listado dos meus amigos da Zion Invest, que é o Care 11. Está listado na bolsa. Care 11, para quem tiver curiosidade de pesquisar ali o business. Então é um play, né, de lastro imobiliário. Então, assim, dentro de um grande guarda-chuva, né, o espectro, ele sempre está lastreado num ativo real. Isso já facilita muito, mas eu fugi da sua pergunta e não respondi. Como é que se analisa? E é uso de tecnologia, né? Importante dizer. A gente tem aqui um play de onboarding muito baseado em análises parametrizadas através do uso de machine learning, e hoje na moda inteligência artificial, cruzamento de dados, né? Data mining, para que a gente cruze as teses de investimento com aquelas entradas de projetos que estão entrando. Às vezes o cara pergunta, porra, então eu invisto, o projeto que eu invisto na Blocks foi uma máquina que escolheu, calma lá, eu quero que chegue lá. Mas hoje, usando aí, parafraseando, na verdade, o Nassim Nicholas Taleb, né, autor do Cisne Negro, Antifrágil, tal, que eu gosto bastante, sou fã, a gente aqui usa uma lógica da via negativa. Ou seja, a gente aqui não está buscando o que é bom, a gente quer eliminar o que é ruim. Então, a gente usa a questão do data mining e da inteligência artificial para poder fazer um encaixe e dizer, porra, esses deals que estão entrando encaixam em determinada tese, sim ou não? Se não, ele já é eliminado. Se sim, aí passa para análise humana. E tem dado certo, porque a gente recebe cerca de, hoje, em média, 300 projetos por semana, 300 submissões por semana aqui na plataforma, em linhas gerais, em todos os segmentos, de todas as formas, de todos os tamanhos, e que chegam ali na ponta final para virar uma operação de fato, a gente está falando de 5%. Para ser mais preciso, 4, qualquer coisa. Então, é bem pouco. Pensando nesse processo de seleção de investimento, o que chamou a atenção de vocês para o mercado de criptomoedas como um todo? Cara, eu vou ser um pouco polêmico, correndo o risco de desagradar alguns, né? Eu sou aquele cara que nunca comprei uma criptomoeda na minha vida.
não tenho conta em nenhuma exchange. Fui investir ali via ETF outro dia, para poder ter algum tipo de exposição. E por incrível que pareça, estou nesse mercado desde 2002, né, mercado de investimentos. Cara, mal se falava em Bitcoin. Tive um cliente a quem respeito bastante, que sentou comigo, me apresentou, falou, cara, tem um tal de Bitcoin aqui, vamos investir nesse negócio. Falei, sim, como é isso? Ah, é um protocolo aí de um tal de Satoshi Nakamoto, dei risada pra caralho. Falei, rapaz, você tá maluco? E me arrependo até a morte hoje, porque eu acho que eu estaria aposentado. Você estava lá nas Maldivas agora e eu também. Eu ouvi falar em 2011. Cara, esse arrependimento que é, tipo, se tem uma coisa que é comum a todo mundo, é que a gente vai usar o cemitério, que por isso faz sentido esse negócio, e que quem já entrou no mundo do Bitcoin, pelo menos uma ou duas vezes, foi exposto anos antes de realmente parar, sentar, estudar, entender. Então, não se preocupa que isso é comum. É isso, cara. Eu lembro disso, eu dou risada pra cacete. Mas não dá para a gente olhar para o passado, vamos olhar para o futuro. Então, assim, as oportunidades, né? Eu fui por um caminho muito hard asset, ativo tradicional, ativo real no mundo, né? Dos investimentos, mas sempre fiquei aqui, aí já falando como blocks, né, Leita, pensando, poxa, como que nós vamos ter uma exposição a esse mercado, né? Faz sentido ter uma exposição desse mercado, mas eu vou fazer o quê? Vou comprar, né, simplesmente o ativo. Para comprar o ativo, eu compro na minha carteira, mas eu digo como montar uma operação que a gente possa unir esse ceticismo, que é meu, mas é também do meu pai, eu sempre uso como paradigma, né? Do meu pai que é advogado, do médico, do engenheiro, enfim, daquele camarada que nunca teve uma exposição, né, direta à criptomoeda, mas entende o conceito. E aí eu fui parar para estudar, lógico. Hoje, boa parte do conceito utilizado ali em blockchain está por trás da Blocks, né, no sentido de infraestrutura, né, para o futuro do mercado de capitais. Então, admiro, respeito demais, mas precisava ter algum tipo de exposição e algum produto. E fui entender como é que funciona a lógica da mineração de Bitcoin, e, naturalmente, o fato da gente estar falando de um play que é eminentemente, vou usar aspas aqui, é um play de energia, que você também tem ativos reais, né? Querendo ou não, você tem equipamentos, né? Feasible, né? Que você está ali tocando, que você consegue ver, cheirar, tocar. Então, são ativos, né, físicos e que, em sua grande maioria, são ativos que têm um valor residual. Faz total sentido ter uma exposição nesse mercado. Aí, o que é que nos colocava assim um pouco em xeque, né? Dizer, poxa, legal, já entendi essa tal de mineração, entendo o play de energia, diga-se de passagem, é um negócio que a gente investe bastante, energia renovável. Temos aqui na plataforma diversas operações de plantas de geração de energia renovável, eminentemente solar, eminentemente aqui no Brasil. Então, sempre foi algo que permeou aqui o nosso ecossistema. Só que tinha a questão de preço, né? Vai dizer, pô, o Bitcoin está nos highs, o custo de equipamento está nos highs, e aí, o que fazer, né? Foi quando a gente começou a entender que o mercado deu uma sacudida, o Bitcoin caiu bastante, né, o preço, aí eu comecei a acompanhar o preço dos equipamentos, vi caindo, e me deparei com o meu amigo Rudá e falei, e aí, cara, como é para a gente poder trazer esse negócio aqui pro investidor comum, né, para o brasileiro comum, né, poder entrar num produto? Ele disse, pô, eu tenho tudo pronto, vamos nessa, sou uma empresa americana e tal, basta fazer o cheque aí de 100 mil dólares que dá tudo certo. Eu disse, espera aí, porra, 100 mil dólares é 500 mil reais, né? Eu disse, pô, e aí fica difícil, eu quero fazer um negócio de 5 mil, pô, para todo mundo poder entrar. E aí ficou nessa conversa e, graças a Deus, a gente chegou num conceito, num modelo que tem dado certo, e certamente vai dar certo, né, para vocês aí que estão nos assistindo
posteriormente, certamente ou a oferta pode estar no ar ou estará no ar, vocês vão acessar o link aqui em algum lugar e vão entender aqui o que a gente conseguiu montar. Isso, vai estar na descrição, povo. Mas já adianto que vai ser um negócio legal, assim, tipo, muitos maximalistas sempre entram em contato com a gente lá na Arthur e querem investir em mineração também como um play de diversificação de custódia. Porque, não sei se você falou que você não acompanha tanto o ecossistema, mas dentro do mundo do Bitcoin tem uma tribo que se autodenomina maximalista, que é o pessoal que acredita que o Bitcoin vai virar o principal bem monetário, vai substituir primeiro o ouro como reserva de valor, depois a moeda fiat como meio de troca, e com isso vai se tornar o bem monetário global. Por isso, maximalista, acredita no Bitcoin como principal bem monetário. Essa galera tende a estar alocada a mais de 60%, 70%, 80% do patrimônio líquido em Bitcoin. E aí tem uma questão do Bitcoin que é sempre muito importante, que muita gente tem medo, que é aquela história da custódia, né? Porque assim, se você está cuidando você mesmo dos seus Bitcoins, tem sempre o risco de você perder seus Bitcoins, e aí mesmo se o Bitcoin dê certo, toda a sua leitura e análise do mercado der certo, e aí você perdeu 12 palavras, porque se você não soube guardar, você perdeu toda a exposição. Então isso é uma coisa que eu faço e que eu vejo muitas dessas pessoas fazendo, que é o que eu chamo de diversificação de custódia. Por exemplo, eu não tinha verba para investir antes numa pequena coisa de mineração. Agora eu vou ter quando vocês abrirem. Além disso, sei lá, tem outra empresa que chama MicroStrategy, que é uma empresa listada, capital aberto lá na Bolsa dos Estados Unidos, tudo mais, do Michael Saylor, um cara que fala bastante de Bitcoin. Tem alguns bitcoinheiros, eu incluso, que temos um pouco de ação dessa empresa, porque é isso, se o Bitcoin der certo, eu der errado, porque eu perdi a porra das minhas chaves, perdi a senha do Bitcoin, eu não perco tudo, eu perco só um pouco. Ou a maioria, provavelmente, mas não tudo. Então, eu sempre tive essa vontade de investir em mineração e sei que muitos maximalistas também tinham essa vontade e também sempre foi uma vontade da Arthur fazer uma parceria que permitisse... Porque, assim, é muito difícil você trazer um produto barato para o mercado. Acho que você sabe isso melhor que ninguém. Não é... Toda a questão logística, organizacional, legislativa, etc., torna complicado. Então, o ticket para investir diretamente na Arthur é um ticket muito maior. Então, muita gente procura e não estava conseguindo acessar. E isso foi uma coisa muito fortuita, a gente encontrar vocês. Assim, é um negócio que, sem dúvida, vai permitir bastante o acesso a muitos clientes que gostariam de investir diretamente com a gente, não tinham como. E agora, no fundo, você falou que é um equity crowdfunding. Esse é um termo bonito, é um termo chique para uma vaquinha de ações. Tipo, eu vou entrar nessa vaquinha também. Acho que muita galera vai entrar nessa vaquinha e que bom que isso vai rolar. Um negócio legal aí, né, do que você trouxe, né, do desafio da estrutura, né? Lógico que a gente fala pouco aqui da nossa cozinha, mas essa operação específica é uma operação que está rolando aqui na nossa empresa há mais de 7 meses. E aí você vai dizer, pô, por que, né? 7 meses. São 7 meses de idas e vindas de tentar entender, poxa, como é que a gente faz? Ah, se for por aqui tem a questão do imposto, mas é fora do Brasil. E como é que o investidor vai ter ali a segurança de que ele tem o patrimônio de fato? Quem vai gerir? E como é que ele vai ter de fato ali a distribuição do resultado, o imposto no Brasil, o imposto lá fora. Então, são vários e vários obstáculos, né, que a gente precisa enfrentar, que só um propósito maior, que não é financeiro, né, de curtíssimo prazo, que faz que eu acho que essa nossa parceria, né, a parceria Blocks e Arthur, seja bastante salutar, porque tanto o lado, como você comentou, da Arthur, de querer democratizar e levar isso para o público em geral, quanto o nosso poxa, precisamos inovar, precisamos levar algo diferente, precisamos entrar nesse mercado de alguma forma. Essa união aí é que fez com que isso seja possível. E aí a gente está falando aqui no dia 21, né, de fevereiro,
plena terça-feira de carnaval, aí para quem estiver acompanhando e pulando a folia, nós estamos aqui trabalhando, mas já vocês vão, enfim, ter acesso aí a uma estrutura de operação estado da arte. Similar, sem querer trazer nomes aqui, mas similar a grandes players, né, no mercado internacional que fizeram operações bastante parecidas. A gente aqui seguiu ali as inspirações. Cara, uma coisa que eu vi na peça de marketing que vocês fizeram no copywriting é sobre a tese do vendedor de pá na corrida do ouro e como ela se aplica à mineração. Você quer falar um pouco mais disso? Claro, né? Eu sou show de bola, eu sou fã, estudo aí mercado de capitais em geral, risco, né? Questão ali de ciclos, né, econômicos que a gente viveu e vive no mundo, né? Vivemos e viveremos sempre ciclos. O mercado se move em ciclos e tanto grandes nomes, né, como Howard Marks, como o próprio Ray Dalio e tantos outros. Taleb, eu acho que é persona não grata aqui no mundo cripto, porque ele não gosta Ele é um dos muito. meus autores favoritos, sabia? Eu Mas adoro ele não gosta, ele fala, ele ele. toca o pau, mas é isso mesmo. Cara, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A gente não busca a perfeição, eu busco as ideias que me servem. Tá Antifrágil certíssimo, é é isso. fabuloso, a lógica do cisne negro também, arriscando a própria pele, iludido pelo acaso, imagina. E aí a gente tira, é isso mesmo, vai fazendo nosso próprio discernimento e seguindo a vida. Mas, então, dentro aqui dessa lógica, né, de ciclos econômicos, a gente tem alguns episódios interessantes. E um dos que me fascina, Leita, é a questão ali da corrida do ouro, né, nos Estados Unidos, de, descobrimos ouro, né, e tal, acho que em 1840, 1800 qualquer coisa ali, a turma toda correndo, dizendo, não, vamos agora escavar ouro e ficar rico. O fato é, fazendo uma história longa, curta, né, mais famílias foram à ruína, né, ou seja, despenderam todo o capital, perderam todo o seu tempo, morreram, ficaram doentes, etc., pela questão ali sanitária da época. Mais famílias foram destruídas do que pessoas encontraram, né, o ouro. Só que aí você vai olhar na história e vai dizer, quem é que estava ali surfando bem a onda, né? Era o fabricante de pá, né? Quem vendia pá e picareta, né? Então, se você fizer uma analogia, independentemente disso, pelo amor de Deus, eu falo muito para a turma que não é da comunidade cripto, né? Porque a turma que não é da comunidade cripto diz, não, esse mundo lá é um mundo que não me pertence, é um mundo de maluco, né? Que eu não vou entender nunca. Tá bom. Se você não entende e se você não quer entender, pelo menos entenda o seguinte, é uma realidade que veio para ficar. E se o mundo dos ativos digitais ele veio para ficar e no final do dia o Bitcoin é a maior criptomoeda, né, dentro desse ecossistema, para que a criptomoeda exista, você precisa de uma infraestrutura. E essa infraestrutura hoje é a mineração. E se você precisa da mineração, você precisa de equipamento. Se você precisa de equipamento, a gente pode fazer um paralelo, guardado as devidas proporções, com a história da pá e da picareta. Então, amigão, você tem duas escolhas. Ou você fica de fora 100%, ou você entra 200%, ou então, pelo menos, esteja no jogo aqui da infraestrutura. Essa que foi um pouco a analogia que a gente tentou fazer, né? Não, eu também adoro essa analogia, eu acho ela perfeita, mas eu quero dar duas cerejas no bolo para essa analogia, que são cerejas do bolo que eu acho que a mineração de Bitcoin tem diferente do que qualquer outro play em infraestrutura. Primeiro, a oferta do ouro não é verdadeiramente inelástica. A gente sempre descobre depósitos novos, quando o valor da commodity sobe, a gente consegue minerar novos depósitos, ou mesmo o rejeito da mineração. Então, se aumenta a produção de ouro, quando o preço do ouro sobe, isso gera mais oferta entrando no mercado e aí o preço abaixa. Com o Bitcoin isso não acontece. O Bitcoin tem uma oferta verdadeiramente inelástica porque a taxa de emissão está programada no algoritmo. Então, quando chega mais demanda, a oferta não se altera e ela tem um teto programático de 21 milhões de unidades, que vai chegar daqui a um século, mas, ou seja,
o Bitcoin é mais, tipo, ainda não é, porque a taxa de emissão ainda é maior do que a do ouro, se você quiser pegar aquela relação de estoque por oferta, que é o stock to flow, mas será mais escasso cada vez mais e ele tem uma oferta definida como o ouro não tem. Esse é o primeiro. Mas o segundo e mais interessante ponto é que, se você pensar, a pá não era feita de ouro. E é o que você falou, a máquina de mineração, o preço dela tem uma relação direta com o preço do Bitcoin. A máquina de mineração estava 12, 10 mil dólares no auge do bull market, caiu para 3, 2 mil dólares. Caiu os mesmos 70 e poucos, 80% que o preço do Bitcoin caiu. Ou seja, é diretamente proporcional, né? Exato. Então é como se fosse um Bitcoin sintético que ainda produz fluxo de caixa. E isso a pá não era. Ela produzia fluxo de caixa, mas ela não era um ouro sintético. Faz Então sentido isso é uma demais. dimensão a mais, assim, que é muito interessante, assim, e geralmente passa batido por essa analogia, mas que torna a mineração ainda mais fantástica, assim. Porque a gente, como minerador, a gente está adorando esse momento do mercado para comprar mais máquina, e talvez daqui a 2, 3 anos a gente venda essas máquinas para comprar máquinas novas por um valor maior do que a gente está comprando elas hoje. Então é muito interessante essa dinâmica também. Fantástico, interessantíssimo. Naturalmente a gente tem aqui, né, os gráficos ali da máquina, mas não tinha pensado nessa lógica do Bitcoin sintético, né? E faz muito sentido. Bem interessante. É um dos fatores, né, que faz com que esse ponto, esse momento de entrada, ele tenha uma margem de segurança importante para o investidor que está entrando. Sim, margem de segurança agora. No fundo, todas as análises que eu vejo, que eu acredito, que eu confio, mostram que o fundo do mercado foi esses últimos 2, 3, 4 meses, e agora nunca dá para falar, é que nem tentar adivinhar o dólar, né? Tipo, é o cemitério dos economistas. Não dá para falar o que vai acontecer, mas a tendência histórica e mesmo questão macro mostra que a baixa, o pior já passou. Deixa eu te fazer uma última pergunta, então, Felipe. E se eu quiser acessar esse investimento, como eu faço? Qual é o valor mínimo? Onde é a sua plataforma? E como eu recebo esses retornos da mineração? É retorno mensal, que nem o fluxo de caixa da mineração? É só valorização da cota? Fala a parte mais pragmática de eu querer fazer esse investimento. Show de bola, direto ao ponto. A gente aqui está falando de uma oferta pública, né, de valores imobiliários, ou seja, esse investidor ele será sócio investidor de uma empresa, de um veículo, uma empresa chamada de Bcrypto. Esta empresa tem ali um acordo operacional com a Arthur Mining nos Estados Unidos. Esta empresa, então, ela vai adquirir os equipamentos, então ela vai comprar esses equipamentos que já estão ali mapeados. Esses equipamentos serão alocados num pool de mineração juntamente com a turma da Arthur Mining, e o dia a dia da operação ali ele vai ocorrer. Com o dia a dia da operação, mensalmente vai se apurar os resultados líquidos e, considerando que esses investidores são sócios investidores, eles receberão distribuições mensais nas contas correntes dele. Então, ele é sócio de uma empresa, de um veículo. Ele sendo sócio de uma empresa, ele vai receber os dividendos, as amortizações mês a mês. Esse ponto é bem legal, porque, bom, você perguntou aonde, né? Então, na nossa plataforma, na blocks.com.br, o investidor certamente verá quando a oferta estiver pública e aberta, provavelmente, quando eu estiver assistindo aqui, já estará. Então, clica aqui no link, você vai acessar a página da oferta. Esse investidor fará a subscrição e ele vai se tornar sócio deste veículo, desta empresa. Mês a mês, a empresa tem vida, né? Ela vai ali publicando os relatórios esses que mensalmente são publicados na área de relação com o investidor da plataforma, que não é uma benesse da Blocks, né, da plataforma A, B ou C, mas é uma obrigação legal dentro da regra da CVM, que eu comentei. Estamos diante de um mercado regulado, pessoal, então
essa oferta e o pós-captação, né, pós-operação, ele segue todas as regras ali da CVM, da resolução CVM 88, então o investidor vai estar acompanhando e ele, como um sócio investidor, vai indicar ali no contrato dele a conta corrente dele, todos os meses vai estar recebendo o resultado apurado, né? Naturalmente, de acordo com a lógica ali do business plan. Então, é isso, simples assim. Uma vez a oferta ali aberta, né, a gente está com cotas de R$5.000 como investimento mínimo. Vamos sair para uma captação-alvo de 7 milhões, então estamos falando aí no máximo 7, no mínimo 5, no mínimo $1 milhão, então dá 5.500, 5 e alguma coisa, para que a gente consiga comprar, né, um slot, um container, né, com máquinas interessante para poder fazer sentido essa primeira empreitada. Essa que é a primeira de várias empreitadas. A gente aqui tem planos de extrapolar a operação via crowdfunding, quem sabe caminhar para fundo, e aí o futuro nos dirá. Né? Tem que primeiro testar a temperatura da água. É interessante, cara, que na verdade, se pensar no ponto de vista tanto o contexto macro, mercado de capitais, quanto o ciclo do Bitcoin, é isso. Tem um momento de grande oportunidade, também porque estamos na baixa. Então, se essa primeira tentativa já se mostrar um sucesso, vai ser um aperitivo muito interessante para o que tende a acontecer quando voltar um ciclo de alta, assim, tipo, halving ano que vem, daí chega o ciclo de alta, aí que a galera de fora que saiu do ecossistema agora volta, o capital especulativo mesmo. Então, tipo, aqui no nosso ecossistema, a gente sempre fala que o bear market é um momento de construção, é um momento de construir. Que é isso, todas essas parcerias, a infraestrutura vai sendo construída, é que nem, sei lá, uma queimada no cerrado, sabe? Vai fertilizar o solo, novas plantas vão nascendo e vão crescendo com esses nutrientes que estão lá. Então, acho que tem tudo para dar muito certo, tanto essa quanto todas as próximas, porque, não sei, eu sou suspeito para falar, sou enviesado, mas mineração é um negócio que eu gosto. Vamos que vamos. Falar para a turma, a audiência de vocês, né, que mineração, criptomoeda, etc., acho que é chover no molhado, mas eu gosto sempre de ponderar de novo, para os céticos, né? Lembrando lá do meu pai, do médico, do engenheiro. É dizer, poxa, dentro desse mundo que nós estamos, a gente não pode ignorar aquilo que é óbvio, né? E a diversificação, né? Ter um pé, né? Ter um percentual de alocação nesse tipo de ativo e essa exposição é fundamental. E se era fundamental há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, hoje, com todas as questões macroeconômicas em termos de ponto de entrada, é gritante. Eu diria até que passa a ser insanidade não ter algum tipo de exposição. Não precisa ser com a Arthur, não precisa ser com a Blocks, mas ter algum tipo de exposição, né? Então, você aí que é do mundo cripto, agora é o momento de falar com o vovô, com o titio, com a titia, com o primo lá, com o cunhado que critica esse universo. Pode passar meu contato, manda lá meu LinkedIn, procurar Felipe Souto. Pô, velho, conversa com um cara lá do mercado que também era cético e que está entrando nesse universo porque é um must-have, né? Deixa eu te perguntar, então, que eu sempre finalizo com essa pergunta. Tem alguma coisa que a gente deixou passar aí que você acha que vale a pena acrescentar? Sobre a Blocks, sobre a mineração, sobre a trajetória do Felipe? Sei lá, qualquer coisa que podia ter sido conversada e perguntada e a gente passou. Cara, que eu lembre não. Estamos aqui no finalzão de carnaval, né? Acho que prazer enorme aqui estar conversando com vocês, com a audiência de vocês. E acho que aqui é o pontapé inicial, né, de uma parceria que tende a ser bastante frutífera, e vamos trocando essa ideia, fazendo essa interseção entre o mundo
cripto, né, um mundo dos ativos digitais com o mundo tradicional, que cada vez mais, né, a Matrix ela está se fundindo e tem que se fundir. E o nosso papel aqui como uma plataforma de investimentos alternativos está indo nessa direção. Espero que tenha, né, esclarecido, né, um pouco aí para a turma o funcionamento da nossa plataforma, e nos vemos na nossa operação, nessa e em outras. Eu que agradeço demais, Leita, a oportunidade de trocar uma ideia com você. Bom, aquele abraço, Felipe. Grande abraço. Um abração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.